Olá, o Planeta SPM está de volta, conversando com a jornalista e apresentadora da Record News, Lidiane Sayuri. Lidiane, um exemplo recente de cobertura que você fez foi do atentado à revista francesa Charlie Hebdo, que foi em janeiro desse ano, certo? E nesse dia você ficou a manhã inteira cobrindo o assunto, não é? Foi. E dentro disso, apesar de ser um outro país, as informações eram incertas na hora do momento do atentado. Como é que foi o processo para você poder ir narrando na televisão? A gente conta com apoio, aí é que tá, tem todo um suporte. Tem a equipe que fica no switcher, fazendo a coordenação, até monitorando também as imagens que vão ser colocadas no ar. Tem a editora que passa algumas informações importantes para mim no ponto eletrônico, e eu tenho ali o computador. É esse kit de ferramentas que nós temos. Eu abri as principais agências de notícias também, e a todo momento era essa atualização que a gente tinha realmente para fazer. Foi uma cobertura cansativa. Difícil de pegar os fatos, né? Difícil. Até a gente conseguir um entrevistado, um historiador, por exemplo, para conseguir falar sobre atentado terrorista, porque até então não era nem classificado como atentado terrorista. A princípio, havia acontecido alguma coisa, uma ação, que nós não poderíamos logo de cara colocar como atentado terrorista. Então, até a classificação de atentado tinha um longo caminho aí a ser percorrido. Tinha mais possibilidades, né? E aí a gente fica trabalhando sobre as possibilidades. Então, o entrevistado que falou comigo, eu não lembro agora o nome do historiador, mas eu perguntei até para ele o que poderia caracterizar. Então, a gente não tinha a informação de que se tratava de um atentado. Caso fosse um atentado, o que poderia caracterizar aquela ação como sendo um atentado? Então, é bem no campo das possibilidades que a gente trabalha até ter realmente a confirmação do que foi, do que aconteceu, enfim, uma tragédia. Entendi. Bom, agora vamos ver algumas coberturas jornalísticas que marcaram algumas pessoas no VT aqui. Vamos lá. Uma cobertura jornalística que eu não consigo esquecer foi a da Botkiss. Eu achei que foi muito marcante o relato das pessoas contando as coincidências, a forma como tudo aconteceu. A que mais me marcou foram as manifestações de junho de 2013, que mobilizou o país inteiro, e eu estava lá e pude ver de perto. Foi a de 11 de setembro. Eu era bem pequena e eu lembro bem assim, a imagem dos aviões batendo nas torres. Foi da Isabella Nardoni. Foi um cara que ele namorava uma menina que chamava Eloá, e ele deixou ela em cárcere muito tempo, assim, uns 2, 3 dias. E todo esse tempo que ela ficou presa, a mídia ficou noticiando e ficava a tarde inteira passando cobertura sobre isso. Bom. 2 casos que foram citados aí realmente fizeram parte até da minha narração na Record News e me marcaram bastante. Um deles, a Eloá, com o Lindenberg, o namorado, enfim, que manteve a menina em cárcere, a amiga que entrou também para tentar ajudar na negociação, no final ela foi morta, a amiga ferida, e ele está preso. Eu estava grávida quando aconteceu isso. Tanto no caso da Eloá com Lindenberg, quanto na Isabella Nardoni. E foram 2 coberturas, principalmente até da Isabella, porque é um crime que envolve criança. Então, eu acho que isso já é muito brutal. Muito todo crime, realmente, né? Envolvendo criança, foi algo que mobilizou muito a opinião pública, né? Comoveu todo o país. Então, foi uma cobertura realmente extensa, porque teve depois a reconstituição. Eu estava grávida, eu falava, meu Deus do céu, olha como esse mundo tá. As novas famílias que são montadas também, enfim, pais separados, a madrasta que entra ali compondo a cena, a menina que foi vítima desses 2 assassinos. Então, isso marcou muito. E o caso da Eloá foi bastante delicado, porque nós estávamos ali, cobertura ao vivo, todos os canais de televisão estavam voltados ali para a janela, a fachada daquele apartamento o dia inteiro, né? Na Grande São Paulo. E o que eu tinha muito medo é de que durante essa cobertura o Lindenberg matasse ela. Eu ficava aflita de pensar como é que ia ser isso ao vivo. A cobertura, né? Como é que ia aparecer na televisão? Por um lado, é muito bom a cobertura, claro, porque a informação fica acessível a todas as pessoas, mas por outro lado, eu acho que tem que ter um certo equilíbrio. Até que ponto você dá poder para esse criminoso se tornar ali uma estrela?
porque isso mexe muito com o psicológico deles também, e era algo que nós debatíamos até no estúdio. Eu estava com uma psicóloga e com um comentarista em segurança. E aí eles comentaram sobre o perfil de um psicopata, desenharam todo o perfil do Lindenberg, no caso, disseram, se ele se entregasse naquele momento, a redução de pena que ele poderia sofrer, a gente trabalhou... Sim, sim, com todas as possibilidades. Foram casos realmente marcantes para mim. Foram mesmo. E a gente tem aqui uma pergunta do Facebook, da Rafaela Castro. Ela fez a pergunta para você assim: existe um assunto mais difícil de fazer cobertura? Algum assunto em particular? Olha, nesse tempo, eu acho que de repente algum que eu não tenha feito, não sei. Eu falei sobre queda de avião, terremoto, incêndio, enchente. Eu acho que não tem nenhum mais difícil. Eu acho que pode ter algum que, de repente, eu não tenha tanto conhecimento, mas que também não é problema. A gente pode conhecer, correr atrás e se informar sobre isso. Eu acho que o problema realmente são esses casos, esses crimes, o desfecho, o que vai acontecer. Isso é um pouco complicado na forma que vai ser abordada a informação. Entendi. Bom, agora vamos para o Skype falar com o professor Silvio Barbosa, que ele está aqui para conversar um pouco com a gente. Silvio, você está me ouvindo? Estou sim, boa noite a todos. Boa noite, Silvio. Muito obrigado por estar presente aqui com a gente nesse bate-papo hoje. Prazer é todo meu. Lidiane, o Silvio ele tem uma pergunta a fazer para você. Claro. Oi, Silvio. Tudo bem, Lidiane? Tudo bem. Minha pergunta é justamente, vamos voltar um pouquinho no caso da Isabella Nardoni, que você citou agora, que é um caso bastante marcante, que a gente usa muito como referência nas nossas aulas, por causa da cobertura, de toda aquela estrutura que se montou para acompanhar os depoimentos dos pais, não é? Os pais chegavam e já havia aquela estrutura toda de imprensa montada. Isso foi atraindo um grande público. E o que se viu nos dias seguintes era, assim, dezenas, até centenas de pessoas que montavam acampamento ali, pessoas que vinham com lanche, com bolo de aniversário. Era aniversário, a Isabela faria aniversário, então levaram um bolo de aniversário para a menininha que já estava morta. E havia pessoas vestidas de forma engraçada, um homem que se identificava como Osama Bin Laden, que ainda estava vivo no período, né? E vinha todo de túnica branca, enfim, aquilo virou um grande circo, não é? Um circo em que as pessoas iam para se divertir, para aparecer na TV, vinham de longe, entrevistavam-se as pessoas que estavam ali. Mas por que você veio? Eu vim porque eu queria participar desse momento. As pessoas tomavam ônibus, metrô, vinham de muito longe. Isso dá bem uma ideia, né, de o circo que a notícia pode se transformar, né? Um grande circo de entretenimento para as pessoas. Exatamente. E é o que eu falava até com o Rafael agora há pouco. Até que ponto a gente tem que equilibrar o espaço que a gente cede para os criminosos, por exemplo, poderem aparecer como estrelas aí nisso tudo. Eu lembro da Isabela, o cemitério virou um verdadeiro ponto turístico. Como o professor disse, pessoas vestidas, caracterizadas e com um assunto, às vezes, completamente alheio ao que estava sendo colocado ali, até desrespeitando a dor da família. Aproveitando daquele momento onde a imprensa estava para realmente falar de outras coisas, fazer uma palhaçada, um verdadeiro circo. Aí é que tá, eu acho que cabe ao canal sério, que realmente zela pela informação, filtrar esse tipo de ação. De modo correto, né? De modo correto, sim, sim. Tirar o espaço realmente desse circo todo e focar realmente na informação. Isso é verdade. Bom, Silvio, muito obrigado pela sua participação, agradeço. Uma boa noite a você e até mais, hein? Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, e o Planeta SPM vai para um rápido intervalo e no próximo bloco teremos a presença do repórter Michael Keller, que se juntará a nós nesse bate-papo sobre telejornalismo. Até lá.